Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo, isso tudo nós aprendemos na aula anterior. Mas agora, verbo transitivo direto, você já sabe o que é? Não sabe? Vem com a gente que a gente vai entender nessa videoaula de hoje. Vamos lá. O verbo a gente já sabe que é aquela palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, né? E a gente viu que o verbo transitivo é aquele verbo que vai pedir ajuda, o auxílio, né? Ajuda de uma outra palavra para que ela tenha o seu sentido completo e traga, né, a informação necessária dentro da frase. Agora, verbo transitivo, pessoal, ele pode se dividir em dois grupos, tá? Dos diretos e dos indiretos. O que é um verbo transitivo direto? É quando ele não vai pedir ajuda da preposição. Pessoal, na aula anterior, na aula em que eu expliquei para vocês o que era um verbo transitivo, um verbo intransitivo, eu dei o exemplo do sofá. Vamos recuperar esse exemplo. Eu tenho que carregar um sofá da sala para o quarto, tenho que pedir ajuda do meu irmão. Mas eu e meu irmão, a gente brigou, nós brigamos ali, nós não estamos nos falando, nós estamos ali de cara virada um para o outro, mas eu preciso da ajuda dele. E eu não tenho coragem de pedir ajuda para ele, então eu vou pedir para que a minha mãe fale com o meu irmão para que ele venha me ajudar. Então vai ser mais ou menos essa ideia que nós vamos ter no transitivo indireto, né? No transitivo indireto, nós vamos contar com a ajuda de quem, né? Contar com a ajuda da preposição. Então, o verbo transitivo direto, ele pede ajuda, indireto, né? Ele pede ajuda da preposição para que a frase tenha sentido completo com o verbo. Já o transitivo direto, ele não precisa da ajuda de ninguém, né? O verbo vai pedir o complemento, mas ele consegue se unir sozinho ao complemento sem o auxílio de ninguém. O indireto vai precisar da ajuda da preposição. Mas, professor, o que é uma preposição? A preposição é aquela palavrinha que serve para unir uma palavra a outra. Eu vou com você, né? O vou é unido a você com a palavrinha com. O com vai ser a nossa preposição. Aqui no quadro eu coloquei para vocês algumas preposições que são essenciais. Anotem isso no caderno para que vocês não esqueçam, tá bom? Então, são preposições essenciais. A, ante, porém, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e algumas outras mais aí que nós vamos ter. Coloquei só algumas para que a gente possa entender aqui, tá bom? Então, pessoal, entendam o seguinte, o verbo transitivo direto, o verbo pede o complemento, mas ele consegue se ligar ao complemento sozinho, sem a ajuda de ninguém. Já o verbo transitivo indireto, ele vai precisar do complemento, mas ele pede ajuda ainda de uma outra palavrinha, que é a nossa preposição. Vamos ver os exemplos aqui na lousa e entender melhor. Então, vamos lá. Ela obedece aos pais. Primeira coisa que nós vamos fazer ao ler essa frase. Qual que é o verbo? O verbo é obedece, o verbo obedecer. Então, ela obedece aos pais. Qual que é o nosso complemento? O verbo obedecer pede complemento? Ela obedece o quê? Obedece quem? Aos pais. Então, eu tenho aqui um complemento. Vamos sublinhar aqui o nosso complemento. Os pais. Os pais. Entre obedecer e os pais, existe uma outra palavrinha que está aqui, ó, junto ao o, que é o nosso a. O a, nós vimos que ele é uma preposição. Então, o a, ele está unindo aqui, obedece e os pais, tá bom? Porque quem obedece, obedece a. Então, o verbo obedecer, ele pede o uso da preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Um verbo transitivo indireto, um VTI, né? E a gente vai usar essa sigla a partir de agora. VTI para verbo transitivo indireto e VTB para verbo transitivo direto, tá? Guarde essa informação aí. Vamos para a frase 2, exemplo 2. Paulo leu o livro. Qual que é a ação? Vamos lá. Paulo leu o livro. Qual que é a ação? Leu. Perfeito. Aí a gente pergunta para o verbo. Quem lê, lê alguma coisa. Quem leu, leu o quê? O livro. Então, o livro a gente sabe que é o nosso complemento do verbo. Eu tenho preposição ali? Eu tenho alguma dessas palavrinhas ali? Não tenho. Tem alguma dessas palavrinhas aqui do quadro de preposição? Não tenho. Mas alguém poderia me perguntar assim, mas professor, e aquele o ali? O que é aquele o? Aquele o não é uma preposição?
Não, a letra O, né, a palavra O aqui no caso, ela não atua como preposição. Ela atua, na verdade, como um artigo definido. Por quê? Porque livro é um substantivo e o substantivo pede a presença do artigo. Então, o é um artigo e não uma preposição, tá certo? Então, aqui eu tenho o verbo o quê? Eu tenho o verbo transitivo, né, que a gente já sabe, tenho complemento, não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, esse verbo é um verbo transitivo direto, o VTD, o verbo transitivo direto. Bem tranquilo, bem facinho isso aí, né, pessoal? Vamos para mais uma frase. Ela precisa de ajuda. Então vamos lá. Achamos o verbo, encontramos o verbo. Qual que é o verbo? Precisa do verbo precisar, de necessitar. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Que coisa que é essa? Ajuda. A ajuda é o nosso complemento, né? E aí, a gente vai ter aqui a preposição de no meio unindo. Eu não coloquei aqui, mas ó, a palavra de também é uma preposição, tá? De também é uma preposição. Então, quem precisa, precisa de ajuda. E veja, o verbo precisar, ele chama a preposição de para que ajude a se juntar, né, com a palavra ajude. Então, eu tenho aqui uma palavra que liga a outra. Então, eu tenho aqui um VT e verbo transitivo indireto, né? Porque o de é uma preposição, tá? Ele está unindo o verbo precisar com a palavra ajuda, um verbo com seu complemento, tá bom? Vamos lá para a penúltima frase, penúltimo exemplo. Ele comprou um carro. Encontramos o verbo. Qual que é o verbo? Comprou, né? Pergunto para o verbo, comprou o quê? Um carro. Carro é o nosso substantivo, né? Ele é uma palavra que traz a ideia de nome de um objeto. E essa palavra ajuda a compor o sentido do verbo comprar. Nesse caso, eu tenho a palavra um ali. Um, professor, ele é ou não é a preposição? Vamos lá. Lembre-se do que eu disse para vocês, que os substantivos, né, ou seja, palavras que dão nome às coisas, elas pedem a presença de um artigo. Quais são os artigos? O, a, os, as, uns, uma, umas, tá? Então, aqui eu não tenho preposição, eu tenho sim um artigo. Então, nesse caso, como eu não tenho preposição, eu tenho um verbo transitivo direto, um VTD, tá certo? Agora aqui, pessoal, Maria falou com a sua mãe. Veja, qual que é o verbo? Falou. Eu tenho o verbo falou. E qual é o complemento? Ela falou com quem, né? Ela falou com a sua mãe. Então, sua mãe é o nosso complemento. Mas veja, eu tenho que palavrinha ali que junta as duas? Eu tenho a palavra com. E esse com, pessoal, como nós já vimos, ele vai ser chamado de preposição, porque ele une aqui algumas palavras, tá bom? Depois vocês podem ver, para facilitar nessa aula, o vídeo específico de preposições que eu vou mandar para vocês. Aí vou deixar disponível para que vocês possam entender melhor aí e ajudar, né, nessa análise sintática aqui das orações, tá bom? Então, pessoal, vejam, Maria falou com sua mãe. Sua mãe é o complemento, falou é o verbo e o com faz o quê? Ele junta os dois. Então, ó, eu tenho um VTI. VTI, verbo transitivo indireto. Pessoal, grave bem essa informação. O verbo transitivo direto, ele não pede a presença, ele não pede o auxílio da preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele vai pedir ajuda, porque é uma ajuda, ele vai se ligar ao complemento indiretamente, não é ele direto que liga, mas sim a preposição. É a preposição que está ali junto. Pensa naquele exemplo que eu passei para vocês. Eu preciso falar com o meu irmão, ele está brigado comigo, ele não quer falar comigo. Então, se eu falar com ele, ele vai me responder? Quais são as chances dele me ajudar? Nenhuma. Mas se eu peço para minha mãe falar com ele, para que ele fale comigo, as chances são maiores. Então o verbo transitivo indireto é quando eu tenho o auxílio da preposição e o transitivo direto eu não tenho a presença da preposição. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que essa informação fique registrada na memória de vocês. Façam os exercícios propostos
e estarei aqui à disposição para ajudá-lo sempre que preciso. Até logo, pessoal!